projeto de pesquisa tem como objetivo central analisar a difusão da obra de Heitor Villa-Lobos nos países da América Hispânica. A historiografia, durante muito tempo, a historiografia que pesquisa a obra e a vida do compositor, vem revisitando ao longo dos últimos anos a internacionalização da obra deste compositor, que é visto pela historiografia como um dos mais importantes da história da música. E o destaque para os Estados Unidos, para a presença do Villa-Lobos nos Estados Unidos e na França, é central nos estudos sobre o compositor. O objetivo desse trabalho é exatamente tentar deslocar esse eixo e pensar um pouco qual o papel da obra do compositor em relação à política do Estado Novo, em relação à política nacionalista da era Vargas, em relação aos países da América Hispânica. Em especial, a presença de Villa-Lobos no Uruguai e na Argentina em 1940. A terceira chegada de Villa-Lobos na Argentina se dá no meio de um cenário modificado. As relações econômicas com a Europa, em crise devido à guerra, estavam se tornando relações interamericanas e, diante disso, a cultura dos Estados Unidos se aproximava com vigor do Brasil e da Argentina, tanto para garantir um terreno para o comércio, como para alinhar o Brasil com a Tríplice Aliança. Com o declínio da força econômica europeia, os Estados Unidos começam a preencher o papel de centro de articulação do comércio em relação ao Brasil e Argentina. Em meio a tudo isso, Villa-Lobos tinha a missão de estreitar os laços políticos com a Argentina e de buscar um senso de irmandade entre as duas pátrias. Portanto, seu papel era demonstrar que a terra dos Tupiniquins era solo frutífero para o crescimento de ambas as economias. Do ponto de vista musicológico, a visita de Villa-Lobos ao Uruguai em 1940 representa um grande impulso musical, além de um estreitamento de laços entre ele, André Segovia e Abel Carlevaro. A partir de 1940, Villa-Lobos estabelece fecundas trocas com Carlevaro, que foi um expoente da técnica do violão, além de ser um dos primeiros intérpretes dos prelúdios do maestro. Em 1943, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Carlevaro apresenta oficialmente pelo menos 2 dos prelúdios para violão de Villa-Lobos. A partir dessa data, a amizade entre os dois se intensifica, sendo que Villa-Lobos passou a ser uma referência para Abel Carlevaro, como músico e compositor, enquanto que Carlevaro representa um jovem promissor talento disposto a encarar a desafiadora obra de violão do mestre brasileiro. Bom, e uma de nossas principais fontes foi o acervo Curtilange, localizado na biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi lá que nós levantamos uma série de documentos, cartas, imagens trocadas entre Villa-Lobos e Curtilange, mas não só entre eles, entre Villa-Lobos e outros interlocutores, entre Curtilange e outros interlocutores, de modo que o entendimento historiográfico sobre o cenário no qual Villa-Lobos e Curtilange estavam inseridos fosse determinante para entender quais eram os seus interesses culturais, seus interesses políticos. Então, esse levantamento historiográfico, fundamentado com uma metodologia historiográfica, nos possibilitou entender não só o Villa-Lobos dentro de um cenário musical, mas dentro de um cenário de relações políticas, relações internacionais dentro de um contexto de americanismo musical de um período entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Portanto, esse aparato historiográfico das cartas e das imagens e das mensagens que Villa-Lobos e Curtilange enviavam um ao outro possibilitaram um entendimento mais abrangente e que pudesse ser cruzado essas fontes com as outras que a gente já havia levantado e que também dizem respeito ao significado musical propriamente dito. A experiência que a gente tem no acervo Curtilange é riquíssima, assim, no sentido de que a gente entra em contato com diversas fontes diferentes. Porque o Curtilange era uma pessoa que cultivava muito material e guardou aquilo ali tudo como uma rica fonte de informação para quem viesse depois dele, né? Então a gente entra em contato com esses jornais, a gente entra em contato com cartas, entra em contato com livros e diversas
coisas de relações dele com outras pessoas. E ele ter essa ligação com o Villa-Lobos, com o Mário de Andrade, com outras figuras políticas e históricas do Brasil na década de 30, 40, faz muita diferença assim, na pesquisa. Eu acho que talvez as cartas sejam assim, um material bem exclusivo do acervo e que venham dar grande riqueza para a nossa pesquisa, porque a gente consegue conectar as cartas e as conversas, os diálogos entre o Curtilange e outras figuras com imagens, com postagens em jornais, com livros e etc. E a gente vê como que foi construído as relações até que esses jornais fossem postados, essas reportagens fossem postadas, até que os livros fossem publicados, até que os artigos nos livros fossem publicados. Então o acervo dá pra gente essa grande riqueza de materiais. Ferramentas que tivemos acesso foram cedidas pelo Museu Villa-Lobos do Rio de Janeiro. Foram recortes de jornais com citações ao autor. Separamos então todo o material datado da época da visita dele à Argentina e utilizamos a ferramenta Airtable como forma de organização. Com relação à Argentina, além da documentação do acervo Curtilange, a pesquisa também contou fundamentalmente com a documentação referente aos periódicos do Museu Villa-Lobos. E a partir dessa pesquisa, desse levantamento, nós construímos os problemas e as hipóteses em torno do papel da música do Villa-Lobos nesse cenário político. E em se tratando de Getúlio Vargas e de jornais brasileiros, de documentos brasileiros, é importante a gente frisar um papel decisivo do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo governo de Getúlio Vargas em dezembro de 1939. Em 1940, esse Departamento de Imprensa e Propaganda se intensifica, ele se desmembra para os outros estados brasileiros a fim de controlar todo o conteúdo midiático que circulava nos jornais, nos rádios, de modo que só circulasse uma versão positiva do governo Getúlio Vargas, uma versão que contribuísse para o seu projeto nacionalista dentro do contexto do Estado Novo e, por conseguinte, sendo Villa-Lobos um dos membros desse governo, né, um dos atores mais importantes do governo Getúlio Vargas, este se beneficiou de modo decisivo dessa imagem positiva, sendo ele um interlocutor entre o Estado e outras nações como Argentina e Uruguai, dentro de um contexto de relações internacionais, dentro de um contexto de período entre guerras. A presença do Villa-Lobos, tanto no Uruguai quanto na Argentina, envolveu uma articulação complexa entre as embaixadas dos três países, né? A embaixada brasileira na Argentina e no Uruguai, fundamentalmente, foram importantes para essa articulação política, né? E o levantamento das cartas trocadas entre Villa-Lobos e Curtilange demonstrou um debate intenso em torno do repertório, em torno da articulação de uma logística sobre os concertos realizados no Uruguai, um concerto sinfônico, um concerto de câmara, o mesmo na Argentina também em relação aos concertos. E além dessa articulação, dessa rede tecida por Villa-Lobos para a construção dessas duas visitas, nós podemos perceber também que o repertório desempenhou um papel muito importante do ponto de vista simbólico, né? Naquele contexto de guerra, por exemplo, na Argentina, a apresentação da Sinfonia A Guerra, escrita em 1919, né? Bem antes daquele ano de 1940, nos demonstrou também que a importância simbólica de uma dramatização de um contexto de guerra naquele ano de 1940 era fundamental para os interesses do governo Vargas, né, naquele contexto da ditadura Vargas, para a articulação econômica com os vizinhos da América Hispânica. Então a música, além dessa importância do ponto de vista de uma difusão, né, de uma imagem do Brasil nesses países, também as questões econômicas e políticas que circulavam em torno do pan-americanismo e do contexto de Segunda Guerra Mundial foram muito importantes para atribuir significados que essas obras tomaram naqueles concertos analisados durante a pesquisa. E o mesmo também a partir do significado atribuído pelos jornais, pela crítica musical, que trouxe diversos elementos
né, simbólicos para a música de Villa-Lobos, que a associa exatamente àquele contexto político internacional, o que faz com que a articulação historiográfica do papel de Villa-Lobos enquanto embaixador brasileiro em diversos contextos, né, seja um caminho fecundo para as pesquisas em torno do papel de Villa-Lobos para o nacionalismo brasileiro e para a construção de uma imagem do Brasil a partir da sua música e a partir de diferentes contextos históricos. E a gente entra em contato com diversos textos e autores que falam teorias e trazem perspectivas que a gente nunca teria entrado em contato se não fosse a partir da pesquisa científica. Fora isso, a gente também tem contato com muito material diferenciado, sejam as cartas, sejam os jornais, ou imagens, fotografias, e isso acaba trazendo um universo diferente do universo que a universidade em si já proporciona para quem não participa desse meio de iniciação científica. Participar de um projeto de pesquisa, especialmente esse sobre o Villa-Lobos, é enriquecedor por vários motivos, mas 2 deles são extremamente importantes. O primeiro é que aprende-se a construir um processo metodológico de investigação historiográfica, e em se tratando de música e de relações socioculturais, isso se faz extremamente importante e impossível de desassociar com a música propriamente dita. E o segundo ponto é que entende-se mais sobre o contexto musical, e eu que sou músico, não posso lidar com a melodia, com a canção de um compositor sem entender as suas relações, os seus significados, as suas visões de mundo, de sociedade, inerentes ao processo composicional, inerentes à sua obra. Os resultados dessa pesquisa foram publicados em artigos e participação em congressos, né, que vem acontecendo ao longo deste último ano e deste ano também, né? Então nós temos uma discussão que se verticalizou na presença do Villa-Lobos no Uruguai inicialmente, e na Argentina no segundo momento, e a partir dessas pesquisas no acervo, com a documentação associada às cartas e jornais fundamentalmente, nós podemos perceber o papel do Courtelange como um agente cultural para que essas visitas fossem realizadas, em especial a visita ao Uruguai, né? E a documentação mostra como que os jornais difundiram a imagem e a obra do Villa-Lobos e qual o papel simbólico também das composições de Villa-Lobos para o cenário internacional no contexto dos anos 30 e 40. Então a articulação do trabalho, falando sobre essa presença do Villa-Lobos em 1940 em ambos os países, demonstrou para nós como que o papel do Villa-Lobos para o contexto, né, no contexto da ditadura Vargas, da expansão de uma visão positiva do Brasil e das relações que envolviam as questões econômicas e políticas, foram fundamentais para a história da diplomacia brasileira naquele contexto. Então, é muito importante que os resultados de trabalho venham ao longo do tempo sendo publicados em artigos, né, e participações em congressos. A pesquisa proporciona aos alunos, além do contato com a historiografia referente à obra e à vida do Villa-Lobos, também o contato com a documentação primária para o estudo da musicologia e da historiografia da música associada à imagem e à obra de Villa-Lobos. Então, o contato no acervo Courtelange, a prática arquivística, a leitura da crítica das fontes, a articulação das fontes com uma análise musical que permita a percepção sobre o papel da linguagem musical villa-lobiana para a política internacional e para a diplomacia internacional, num contexto tão importante, né, num contexto de construção da identidade nacional nos anos 30 e 40. Isso proporciona aos alunos a construção de problemas, a análise crítica das fontes e uma relação fundamental com a história, né, a partir da crítica documental.